Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Sou André, sou professora de arte e hoje nós vamos falar sobre processos artísticos, processos criativos no contexto local, ou seja, aqui na Amazônia, no nosso estado do Acre. Vamos lá? Você sabe o que é um processo criativo? São caminhos, métodos, ideias e práticas que uma pessoa ou grupo utiliza para imaginar, criar e realizar uma obra de arte, que pode ser teatro, dança, música ou artes visuais. Então, o processo artístico é todo esse caminho percorrido pelo artista para a preparação de uma obra de arte, que pode ser em qualquer linguagem, desde que seja arte. Então, é um processo criativo e processo artístico, para a gente entender melhor esse tema. E no contexto local, o que seria um processo artístico no contexto local? Vamos ver aqui. A partir do contexto local significa usar como inspiração ou ponto de partida os elementos do cotidiano da comunidade a qual o artista está inserido. Então, pode ser festas populares, tradições culturais, músicas da região, personagens locais, problemas sociais, que pode ser abordado em qualquer linguagem, história da cidade ou do bairro, artistas locais. Então, o artista que trabalha com esse contexto local, ele vai analisar o contexto ao qual ele está inserido e vai trabalhar, vai passar por esse processo criativo, né, e fazer uma determinada arte. Pode ser uma música, compor uma música, pode ser uma pintura, pode ser um teatro, baseado no contexto a qual ele está inserido. Vamos conhecer alguns artistas que estiveram inseridos no contexto amazônico, contexto acreano, e a qual eles deram esse tema para suas obras. Vamos lá? Antes disso, eu quero que você pense. Você conhece alguma produção artística local? Pense aí. Você conhece algum artista local? Às vezes a gente pensa assim, eu tenho um amigo que ele pinta, que ele desenha, mas ele não é nem famoso, então não é considerado um artista. A gente tem essa estranha mania de associar arte à fama, ao reconhecimento, e não necessariamente tem isso a ver, né? Por conta que a arte é esse processo de criar através da expressão, né, através desse processo criativo. E não necessariamente precisa ser conhecido, ou ser famoso, ou ser ator da Globo, por exemplo. Então, a gente precisa reconstruir esse nosso pensamento. É por isso que a gente vai, né, nos reportar alguns artistas que utilizam o contexto histórico atual e local para fazer suas obras de arte. A gente vai começar por um até bem conhecido, que é o Hélio Melo, que ele utilizou o seu contexto a qual ele estava inserido para fazer as suas obras de maneira até despretensiosa. Era uma coisa já nata dele, então ele vinha com esse pensamento de querer narrar a sua história, narrar a história dos seus companheiros, já que ele era seringueiro e trabalhava nessa lida durante muito tempo, né, durante todo o período aí dos seringais, e aí ele quis retratar em suas obras o contexto local, o contexto a qual ele vivia, o contexto da floresta. Então, aí a gente tem, para a gente analisar 3 obras dele. A primeira aqui é a nossa vivência de hoje, né? No caso, o nome dessa obra é O Homem e o Burro, 6, de 1996. Temos também aqui o Mapa da Estrada, 1, no qual ele fazia vários, né, com essas mesmas temáticas, onde mostra aqui a rota das seringas na árvore. Então, ele traz aí essa questão da floresta, essa questão das moradias ali daquela época. E também Festa no Seringal 2, de 1993.
Então, ele traz aí esse cotidiano, ele traz aí as suas vivências em todas em suas nuances, tanto no trabalho, ele tem várias obras nesse sentido, né, da extração do látex e também na questão como se vivia os seringueiros naquela época. E também ele traz um cunho político, um cunho de crítica também relacionado a essa vivência deles, os modos de vidas. Aí aqui a gente tem essa obra aqui, o Barracão 1, de 85. E o interessante é que ele utilizava para fazer esses desenhos, essas obras, apenas nanquim e extrato de folhas sobre cartão. Então, eu utilizava os sumos ali, uma tinta natural, né? Era uma tinta que ele mesmo fazia. Hélio Melo foi um artista plástico, compositor, músico e escritor nascido no interior do estado do Amazonas. Trabalhou como seringueiro no Acre, emprego no qual realizava tarefas árduas que envolviam desde a extração até o transporte do produto das seringueiras. Então, ele presenciou esse momento aqui, esse contexto histórico, e ele também representou, contou através das suas obras. Então, ele é um artista que teve seu processo criativo na sua vivência dentro do contexto local, do contexto aqui acreano amazônico. Outro artista aqui é o Ivan Campos. O Ivan Campos, ele também utiliza essa questão do contexto local para suas criações, só que ele utiliza aqui, como a gente pode observar aqui nessa obra, de uma maneira mais detalhada. Ele coloca elementos como igarapés, árvores, as questões da floresta, dos animais. Então, ele coloca de uma forma bem detalhada, que a gente olhando assim não consegue nem perceber, né, do que se trata. Porém, tem vários detalhes em que tem assim, o significado amazônico, o significado local. Aí aqui tem uma fala própria dele. Aliás, eu estou até hoje nesse processo. Eu tenho a pintura como uma coisa infinita. Sempre que eu termino um trabalho, eu tenho que esconder ele, porque senão eu fico mexendo, cutucando e achando coisa para colocar mais, porque acho que está faltando alguma coisa. Então, a gente percebe nessas obras dele aqui que é bem maximizada no sentido de bastante detalhe, bastante minuciosidade aqui. Aí a gente tem também, nas artes visuais, o Wellington Santana, que é outro artista que trabalha dentro do contexto amazônico. Observem aí essa obra icônica dele, que é a rede. Essa rede que ela traz um significado amazônico em vários sentidos. As redes, principalmente no Nordeste e no Norte, têm uma importância cultural ampla, sendo seu uso diverso, desde dormir, descansar, esperar, carregar pessoas em passeios, pessoas doentes pelos varadouros das matas, enterrar mortos e entre outras utilidades. Então, a rede ela tem um grande significado dentro do nosso contexto local. E o Wellington Santana, ele teve essa sensibilidade de pegar esse elemento e transformar em arte, não no sentido somente de significado, mas também como suporte artístico, porque observem que ele trabalha com a rede como uma tela. Então, além disso, ele coloca ela como suporte e pintando na própria rede, trazendo também outros elementos da Amazônia, como canoas, rios, varadouros. Então, ele traz esses dois significados para a rede, tanto como suporte, como expressão artística mesmo, local. Então, na música, nós vamos ter dois exemplos também de artistas que trabalham com o contexto local, trazendo aí nas suas composições. Manuelzinho do Acre é o artista do Vale Juruá e lançou o trabalho autoral nas plataformas digitais.
A letra busca enaltecer as belezas naturais do estado e aspectos que só encontram no Acre. Filomedusa é uma banda de rock autoral independente que nasceu no ano de 2006, em Rio Branco, Acre, com bateria forte, riffs de guitarra bem elaborados e linhas de contrabaixos marcantes. A voz doce e suave da fronte Carol Freitas entoa suas melodias, canções e shows simples e bem programados. Obviamente, nós vamos ter outros artistas que trabalham dentro do contexto local, mas nós trouxemos esses apenas como exemplos, que trazem em suas temáticas, acontecimentos e enaltecendo aí as grandes belezas da Amazônica e do Acre. E no teatro? Também a gente tem vários grupos de teatro, várias apresentações, várias peças teatrais que trazem essa temática, esse contexto histórico local. A gente tem como exemplo Vozes do Interior, que é uma obra teatral que conta a história do casal Francisco Firmino e Chiquinha do Pandeiro, em uma jornada pelos rios do Acre, entre causos, mitos e histórias de povos da floresta. Então, isso aqui é só um exemplo de uma peça teatral que traz em si a identidade acreana, né? Eles trazem essa questão dos ribeirinhos, dos causos e das práticas a qual eles vivem. Então, eles trazem isso para o palco de forma muito identitária, de forma muito amazônica. A gente também tem afluentes acreanas. É descrita como navegar pela história do Acre, desde as origens do território acreano até os dias de hoje. Traz histórias antigas dos tempos da seringa, da Revolução Acreana, de nome significativo para a construção do Estado, mas também de nomes que não são tão conhecidos. O espetáculo graceja, por exemplo, com costumes de Rio Branco, como um dos costumes é ir à Praça da Revolução tomar tacacá ou comer baixaria no mercado. Então, essa peça teatral aqui, ela traz uma representação de todo o contexto acreano, desde a Revolução Acreana até os dias atuais, que é essa questão das vivências, das práticas, de ir ao mercado, de ir à praça, tomar um tacacá, principalmente na friagem, como é conhecido. Então, também incorpora essa questão identitária e o processo criativo é feito de forma pensada para o contexto local. No teatro, na linguagem teatral, é um dos mais que a gente tem aqui no nosso estado e que trabalha e que traz e pensa nesse contexto local. Esses dois são apenas exemplos. E na dança? Na dança também nós temos alguns representantes, alguns artistas que trabalham essa questão do contexto acreano. A gente tem aqui a mestra Zenaide Parteira. A cultura musical dos seringais acreanos, além de rica, também está intimamente ligado à dança. A mestra Zenaide Parteira e seu esposo, Djalma, são responsáveis por compartilhar saberes, praticando danças dos ritmos dos baques de samba, marcha, xote, valsa, mazuca e de brincadeiras como a desfeiteira e as cirandas, todas as danças que ocorriam nas festas, que chegavam até 12 horas de duração nos seringais acreano. Então, a Zenaide Parteira, ela é conhecida porque ela era a profissão dela parteira e ela é mestra dos saberes tradicionais no sentido da dança. Ela traz essa questão da dança tradicional, que eram muito utilizadas durante o contexto dos seringais. Então, ela traz no sentido de reafirmar e não deixar que desapareça essa questão da dança que era muito forte naquela época. Como a gente viu aqui, durava até 12 horas as festas embaladas por essas danças que ela traz, que ela ensina, que ela compartilha. Então, a mestra Zenaide, ela é uma importante representante da linguagem da dança nesse sentido do contexto local. Mas a gente também tem
a Companhia Garatude de Artes Cênicas. Essa companhia se tornou a maior companhia de teatro e dança do Acre, com referências em todo o estado, tanto como teatro como na dança. Então, ela é a companhia que trabalha tanto o teatro como a dança, mas também traz essa questão do contexto local em suas apresentações, trazendo a questão do indígena, trazendo as questões dos mitos e lendas amazônicas nos seus espetáculos. E aí, depois de ver todas essas linguagens, nós vamos para o nosso exercício, para a nossa atividade, para ver aqui se a gente conseguiu assimilar, né, quem são esses artistas, quem são esses grupos e como que é esse processo artístico e através do contexto local. Então, vamos lá para a primeira atividade. Qual das opções abaixo representa corretamente um exemplo de elemento do contexto local utilizado como inspiração no processo criativo? O uso de softwares estrangeiros para criação de arte digital? Não, a gente não está falando de arte digital. A representação de mitos e tradições culturais da comunidade? Essa aqui está correta. A imitação de tendências artísticas internacionais? Não, a gente está falando de contexto local, então internacional não está previsto. A reprodução exata de obras artísticas de europeus? Também não. A criação de obras com base em algoritmos de inteligência artificial? Não, a gente está falando de tradição, a gente está falando de cultura e comunidade. Então, a resposta correta seria a letra B. Nosso gabarito. Então, vamos lá. Essa aqui é de completar. Então, vamos prestar atenção aqui. A cultura musical do seringais acreano está intimamente ligado a... Então, a gente está falando aqui das músicas dos seringais. A gente falou lá de quem? Da Dona Zenaide. Então, está intimamente ligado à dança. Com destaque para os ritmos como o samba, o xote, a valsa e as brincadeiras, como as desfeiteiras e as cirandas, que a Dona Zenaide traz com muito louvor aí. Próxima questão. Aí é para a gente analisar aí se essa resposta aqui está correta ou não. O artista Hélio Melo, que a gente trabalhou lá no comecinho da aula, foi um importante nome da arte urbana carioca, conhecido por retratar o cotidiano das metrópoles brasileiras. Correto ou incorreto? Verdadeiro ou falso? Hélio Melo é um artista que a gente viu que trabalha o contexto ao qual estava inserido. E não era no Rio de Janeiro, né? Então, a gente pode dizer que essa opção aqui não está verdadeira. Ela é falsa. Próxima questão. O processo criativo se refere aos... O que se refere ao processo criativo? Aos caminhos, não é mesmo que a gente viu lá no comecinho da aula? Caminhos e o que mais? Métodos. E práticas que uma pessoa ou grupo utiliza para criar uma obra de arte. Então, é todo o caminho que ela percorre até o produto final, até a obra de arte. Temos mais uma. As obras Vozes do Interior conta a história do casal Francisco Firmino e... É um casal, Francisco Firmino e a Chiquinha. A Chiquinha do Pandeiro, que vai trazer as histórias lá dos ribeirinhos, em uma jornada pelos rios do Acre. Então, essa daí é a resposta correta. Vamos para o nosso recapitulando aqui sobre os processos criativos no contexto local. Primeiramente, os processos criativos locais baseiam-se em histórias e narrativas da comunidade em que o artista está inserido. Ficou bem claro? No Acre, os artistas de todas as linguagens buscam expressar a sua identidade, reafirmando e disseminando a arte local. Isso a gente viu, né? Um exemplo aí de cada
linguagem. Percebemos a importância de artistas como Hélio Melo para a valorização e reconhecimento da arte local. Então, basicamente, é isso que a gente viu aqui na nossa aula sobre os processos artísticos criativos no contexto local e como que esses artistas trabalham todos os dias para trazer esse reconhecimento identitário. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por sua atenção e até a próxima.